Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em João 6, de 1 a 15. João 6, de 1 a 15. Vamos falar de multiplicações. Amém? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-os, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou o pão, os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus aqui, ela fala de multiplicação. Multiplicação de saciar a fome. Mas Jesus aqui também estava mostrando o lado espiritual da palavra. Ele estava mostrando para aquele povo que tinha o conhecimento de Deus, havia andado com Deus no deserto, tinha total conhecimento das coisas que Deus tinha feito na vida deles. E por isso Jesus, naquele momento, faz essa multiplicação. E a palavra de Deus fala que havia mais de 5.000 homens nesse lugar. Então você vê que se você tiver fé, Jesus o alimenta sob essa palavra e transforma as nossas vidas. Só que requer tempo para ter esse entendimento, porque é assim que Jesus faz nas nossas vidas. Aqui estava começando o ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nesse momento aqui, ele tinha se afastado para um deserto, porque haviam decepado a cabeça do seu primo João Batista, a qual no começo Deus mandou para preparar o seu povo para receber o Senhor Jesus, porque é assim que Deus faz na nossa vida. Ele nunca deixa o seu povo enganado, Ele nunca deixa as suas igrejas enganadas, Ele sempre fala com aqueles que têm o coração aberto e recebe essa palavra para ser transformados. A palavra de Deus fala lá em Mateus 14:10, ela fala assim, Mateus 14:10, a palavra de Deus fala assim: e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Então você vê Jesus, assim como nós, aquela perda que nós temos de vez em quando na nossa vida, que abate o nosso coração, Jesus também está mostrando também que era carnal como nós, e ele sentiu a perda do seu primo.
Mas ao mesmo tempo ele vai para o deserto, porque no deserto que se fala com Deus, e Deus vai e nos fortalece e nos levanta de novo, sob a sua palavra. Porque somos construídos através dessa palavra, de fé em fé, de glória em glória. João Batista havia cumprido aquilo que Deus tinha na sua vida, no seu ministério. Ele pregou a palavra verdadeiramente, no deserto, se alimentando de mel silvestre e gafanhoto, pregando a palavra como ela deve ser pregada, falando para todos se arrependerem, porque Jesus já estava vindo, e batizando no rio Jordão. E Deus tem todo o conhecimento, Deus tem todo o conhecimento de como a sua obra deve ser direcionada. Basta que a gente se proponha a andar nos caminhos dele, que ele vai nos moldando e vai nos mostrando passo a passo o caminho que ele quer que a gente alcance. E assim como João Batista havia se despido daquilo que o mundo oferecia para ele, andando na maior da simplicidade, obedecendo a palavra e respeitando aquilo que Deus tinha para eles, estava cumprindo aquilo que o Senhor queria, falando para aquele povo se consertar, porque depois que o povo sai do cativeiro, 400 anos se passou sem que Deus falasse com nenhum deles. Depois que aquele povo começa a construir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, aquele povo fica sem Deus falar com eles. E depois de 400 anos, quando Deus coloca um profeta para falar, se arrependam. Porque se você prestar atenção, a obra de Deus ela começa no deserto. É na dificuldade que a obra de Deus ela cresce. E por isso o Senhor coloca João Batista no deserto. Porque que no deserto é que a gente ouve a voz do Senhor. Se você prestar atenção, qualquer dificuldade que o Senhor Jesus tinha, ele ia para o deserto. Quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus o conduziu ao deserto para ser tentado pelo maligno. Mas o Espírito Santo estava com ele naquele lugar. Porque no deserto você se alimenta daquilo que Deus tem para você, que é a palavra, é espiritual. Jesus estava multiplicando aqueles pães para mostrar que para aquele povo que andou no deserto, que os seus descendentes andaram no deserto e viu o maná caindo do céu, dizendo para eles: eu sou Deus. Porque para todo começo há dificuldade, para Jesus também foi da mesma maneira. Porque quando ele faz a multiplicação, o povo começou a chamar ele de apóstolo. Apóstolo não, perdão. Deixa eu me ver aqui. Profeta. Então, para conhecer que era Jesus realmente, que ele era filho de Deus, ele andou passo a passo durante 3 anos no seu ministério. Curando pessoas, fazendo milagres, andando sobre as águas. E mesmo assim, só depois da crucificação, que ele ressuscitou, que o povo foi entender quem era realmente Jesus na vida deles. Então, para João Batista, o seu ministério havia terminado. Mas se você notar, a palavra de Deus fala que aquele que dá a sua vida pelo Evangelho será salvo. Então, quando o Senhor Jesus chegar e nos levar para o céu, você vai ver a glória de João Batista brilhando, porque fez uma obra verdadeira para o Senhor. Batizou Jesus Cristo, Filho de Deus. Em 1 Coríntios, a palavra de Deus fala assim, 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz, ou a palavra de Deus, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. É por isso que a palavra ela vai sempre contra tudo aquilo
que nós conhecíamos antes no mundo de conhecer a palavra. Jesus Cristo fala para seus discípulos que para eles ser grande no reino do céu, eles têm que ser humildes aqui na terra e servir. Se você quiser ser grande, você aqui tem que ser servo da palavra. O que aconteceu na vida de João Batista? Se desprendeu das concupiscências da carne, a soberba da vida, para simplesmente fazer a obra do Senhor, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, ouvindo essa palavra maravilhosa, que nos constrói cada dia um pouco, não importando com o tempo, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E o crente verdadeiro, ele anda na paciência, porque a vida eterna é o que nós pregamos. Essa vida eterna está na palavra. Se você colocar o Senhor Jesus Cristo dentro do seu coração, Ele vai transformando e se revelando na sua vida. Assim como Ele fez com Paulo, que vivia perseguindo a igreja, mas quando conheceu, quando ele teve o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ele abriu seu coração e não importou com as dificuldades e nem com os castigos que ele teve por causa dessa palavra, porque ele conhecia o Senhor Jesus, assim como nós também conhecemos, porque nós pregamos essa palavra da mesma maneira que eles pregaram no tempo deles. Uma palavra que dá alegria, que dá coragem, a coragem que Davi teve na sua dificuldade de enfrentar Golias. Enquanto que o seu rei estava na tenda, não teve nem coragem de enfrentar, aquele pequeno enfrentou por causa dessa mesma palavra. Porque é isso que ela faz nas nossas vidas. As dificuldades vão passando, porque o crente continua buscando conhecimento, andando, sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus colocado dentro de nós, que também foi colocado dentro daqueles discípulos que andaram, que apanhavam e levantavam e continuavam levando a palavra, o evangelho, que é o amor verdadeiro que o Senhor nos mostra, porque o inimigo não sabe o que é isso. E por isso que nós somos trabalhados, e há sempre uma dificuldade, há sempre uma luta dentro de nós para que essa palavra não entre. Porque lá em Gênesis, no começo, a serpente olha para o povo que o Senhor criou, Adão, e para Eva, e fala: certamente não morrerá. Mas lembre que a palavra de Deus é verdadeira, e se Deus fala: anda nesse caminho que você vai chegar a mim. Vai ter dificuldade, mas você vai chegar a mim. Não importa com o tempo, porque o tempo é meu, que faço o tempo, eu que fiz os céus e a terra, o tempo a mim pertence. Basta se humilhar e continuar crescendo firme nessa palavra, e eu vou transformando a vida de vocês, igual eu transformei a vida de todos esses grandes que estão dentro do livro da vida. Por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra. Em Marcos 12:41, a palavra de Deus fala assim, Marcos 12:41. Então, se você notar, é aquela entrega que nós temos que fazer, aquela entrega verdadeira, porque a palavra de Deus, ela fala lá em João 1, ela fala assim, João 1 não, né? Sim, pode ficar em Marcos, deixa eu só entrar nessa parte aqui. A palavra de Deus fala assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Então, existia no meio de todo aquele povo um rapaz que havia levado o seu alimento. Mas a palavra de Deus fala que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então ele ia ter que abrir mão daquilo que ele tinha para eles, e ele ia ficar sem alimento, e não ia dar para alimentar todo aquele povo. Mas o que ele teve no coração?
ele entregou tudo aquilo que ele tinha nas mãos do Senhor Jesus. Porque quando a gente entrega tudo que nós temos na mão do Senhor Jesus, ele multiplica. E ele opera na vida das pessoas que estão próximas da gente. E naquele momento o Senhor Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Porque quando ele fala para Tiago, Tiago falou, se a gente tivesse aqui 200 denários, ainda não ia dar para comprar pão para todo esse povo. Era o salário de 8 meses trabalhando. Aí aquele rapaz aparece com uma oferta verdadeira, pequena, mas de coração ele entregou ela para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pega aquilo que ele entregou de coração e multiplica. Porque toda vez que você for fiel com Deus, de verdade, porque Ele sabe no seu coração, Ele sabe que nós estamos aqui pregando essa palavra para salvar almas, porque Ele conhece o coração de cada um de nós, Ele sabe da dificuldade, e quanto mais dificuldade você tiver na sua vida, e mesmo assim você buscar andar, entrar no caminho do Senhor, mais vai agradar a Ele, porque Ele está vendo a força de vontade que está em você. E aí Ele multiplica o azeite, Ele multiplica tudo na sua vida e tudo na sua casa. A palavra de Deus fala lá em Marcos 12, 41, fala assim: estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chegando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha do seu sustento. Então você vê que Jesus não vê quantidade. Ele olha para dentro do seu coração e vê o seu esforço que você está fazendo pela obra. E Ele multiplica na sua vida. Assim como Ele multiplicou aqueles peixes e aqueles pães que estavam com o rapaz. E aquele rapaz podia muito bem falar: não, eu vou ficar sem, eu vou passar fome aqui, como é que eu vou voltar? Mas ele teve aquilo no coração, que o Senhor Jesus ensina para cada um de nós, chamado fé, que está em Hebreus, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé verdadeira, você só vai conhecê-la na dificuldade, porque quando a coisa fica complicada e difícil, e você continua na palavra, significa que você tem fé na palavra e no Senhor Jesus, e aí agrada a Ele, e Ele faz igual Jesus. Aquela mulher nem estava vendo, nem estava sabendo, que o Senhor Jesus estava ali olhando, observando o coração dela, observando aquilo que ela estava fazendo, porque ela estava fazendo porque o coração dela estava cheio de amor na obra. E o mais importante é que ela não pediu nada em troca, porque o verdadeiro crente, ele não pede nada em troca, ele prega a palavra, para que simplesmente continue fortalecendo a sua fé, através dessa palavra, na dificuldade. E o Senhor vai nos construindo, espiritualmente, na palavra. Jesus Cristo estava começando o seu ministério. As pessoas no começo não vão acreditar em você. As pessoas no começo, o pensamento é outro. Mas Jesus continuou ali pregando a palavra, porque sabia que Deus estava com ele. Os discípulos estavam acompanhando, não sabiam o que estava acontecendo direito, porque assim como esse povo só viu a multiplicação dos pães, não viu o milagre da palavra.
Ele dizendo: eu sou o pão da vida, se você se alimentar de mim, nunca mais terá fome. Chama vida eterna. As igrejas pregam essa palavra para salvar almas. É por isso que, se você pegar desde Êxodo, Deuteronômio, o Senhor Jesus vai falar, o nosso Deus vai falar para nós tomarmos muito cuidado com coisas financeiras, coisas que o mundo oferece. E fala: entra na minha palavra, que quanto mais você aprende, mais grande você fica firmado, e eu cuido de você, eu cuido do seu filho, eu cuido da sua filha, eu cuido da sua família, e transforma a vida de todos, para salvação e vida eterna. Lembra disso. As dificuldades o Senhor vai colocar sempre. Se você colocar esse povo todinho, você vai ver que todos eles passaram por dificuldades. João, Pedro, Tiago. E os que não quiseram passar por essas dificuldades, colocaram uma corda no pescoço, que foi Judas Iscariote, que trocou aquilo que era de mais bonito, que era o amor, trocou aquilo que era de mais rico, que é a palavra, por 30 moedas de ouro. E estava tão amaldiçoado aquele dinheiro, que o povo judeu não quis nem pegar de volta. Por quê? Por causa do sangue do Senhor Jesus. Amém? Em Mateus 16, 24, a palavra de Deus fala assim. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí você vê João Batista, você vê Pedro, você vê João, Tiago, que abriram mão daquilo que o mundo oferecia, para andar naquilo que o Senhor oferece, que é a vida eterna. Só que para você enxergar isso, você tem que abrir o coração, senão você nunca vai ouvir Deus falar na sua vida. É o verdadeiro sentido da palavra que vai nos moldando cada dia um pouquinho. Esse povo tinha tanta certeza das coisas que Deus fazia, porque se você notar lá em Romanos, em 1 Coríntios, era Paulo apanhando e escrevendo as cartas para a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Quanto mais dificuldades, mais ele continuava escrevendo as cartas. Não importava onde colocava, que se era no cárcere, porque onde o Senhor colocar você, que tem Ele dentro do seu coração, Ele também vai com você. Assim como era com José. Vocês lembram quando José foi para o cárcere? A palavra de Deus fala: e Deus era com ele. Então, se Deus é com você, não importa as dificuldades. A palavra de Deus fala no finalzinho de 2 Coríntios, ela fala assim, ó: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. Dificuldades que nós passamos no começo da obra. Eu mais a minha esposa, nós passamos por momentos difíceis. Mas hora nenhuma eu deixei de dobrar o meu joelho. Porque naqueles momentos difíceis é que o Senhor olha para a gente e fala assim: vamos ver se você é fiel mesmo. Porque na dificuldade é que você vai mostrar para Deus se você continua na palavra ou não. Porque se você tiver fé, não importa se coloca você no cárcere, assim como colocou Pedro, assim colocou todos os discípulos por causa dessa palavra, eles continuaram adorando e glorificando o Senhor. Quando colocou Paulo e Silas
Quando colocou Paulo e Silas no cárcere, bateram antes neles, mas quando colocaram eles lá, eles começaram a glorificar a Deus. E aí, o espiritual, aquilo que o mundo não entende, aquilo que o mundo nunca vai compreender, porque vai contra aquilo que nós conhecíamos antes, que foi passado desde o jardim para nós, os valores, o verdadeiro valor, as correntes se quebram, porque quem anda com Deus não anda acorrentado, não anda preso. Quem anda com Deus anda liberto, porque o Senhor Jesus nos libertou lá na cruz. Você não tem mais aquele peso sobre você, basta você colocar o seu coração, abrir e deixar o Senhor Jesus entrar. E Ele vai falar para você: as dificuldades eu já passei todas elas por você. Fui castigado injustamente, passei fome, passei necessidade, porque se você notar mais na frente um pouquinho, quando Jesus entra na cidade de Samaria, o povo não deixa ele nem encostar a sua cabeça para dormir, para repousar. Mas ele desistiu? Não, ele continuou andando por causa de mim, por causa de você, dizendo: o meu povo precisa de mim. Deus me enviou, então eu vou mostrar para eles como deve ser feito essa obra maravilhosa e bonita. Porque a árvore, quando ela é pequena, você ainda não nota a beleza que ela vai ser. Quando ela ficar grande e começar a dar fruto, tem o tempo certo. Você vai notar quando ela começar a dar flores bonitas, e depois vem os frutos, para alimentar esse povo, que faz parte da minha palavra, assim o Senhor fala. Por isso nós temos que estar sempre fortalecidos por essa palavra maravilhosa. E por isso que o Senhor fala: aquele que quiser viver tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, que está lá em João 3 também. Amém? Em Deuteronômio, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio 8, olha que bonito, olha como Deus nos ensina a andar nas dificuldades. Deuteronômio 8, 1 a 4 fala assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. O Senhor colocou aquele povo no deserto, porque no deserto não tem como você plantar. Se você não planta, você não colhe. E aí você é dependente dele, ele que vai te alimentar. Por isso que ele coloca aquele povo no deserto. Porque no jardim tinha tudo bonito, plantadinho, era só cultivar, e apenas uma coisa não era para fazer, e o homem desobedeceu. Agora o Senhor vai e coloca o homem no deserto. Ele vai entregar para você a terra prometida, mas é no deserto que você vai aprender a valorizá-la, porque se ele te entrega ela de uma vez para você, você não vai dar valor naquilo que ele tem, naquilo que ele te deu. É por isso que ele coloca na dificuldade. E é na dificuldade aquilo que nós falamos aqui agora. Quer ver? Presta atenção. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para te saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Aí, está vendo? É na dificuldade que o Senhor sabe quem é fiel e quem não é fiel. Na hora que ele aperta, é que ele vai saber, porque a pessoa que não está firmada na palavra, na hora que começa a passar uma dificuldadezinha, ele já começa a não querer mais andar no caminho, já acha que Deus não está operando na vida dele. O Senhor sabe todas as coisas. Nenhuma folha seca cai sem a permissão de Deus, lembra disso? Só que às vezes a gente quer da nossa maneira, a gente nunca quer determinadas consequências que acontecem na nossa vida, que aconteça.
mas Deus sabe todas as coisas. Ele tem maneira de trabalhar no nosso coração, e tudo isso que Ele fez, sem a presença, apenas o espiritual, apenas o povo ouvindo a sua voz. Por isso que Jesus lá na frente faz a multiplicação dos pães, mostrando para esse povo o maná que eles já conheciam, que tinha caído do céu, e Jesus falando: eu sou Deus, eu cuido de vocês. Mas quando o povo quis torná-los a ser rei para eles, que vai matar a nossa fome, né? Vai cuidar da gente dessa maneira. Mas você vê que Jesus fazia os milagres, mas o intuito era sempre a palavra. Era a palavra que ia moldando os seus discípulos, cada dia um passo no entendimento. E só foram entender depois do Jesus ressuscita. E o mais bonito de tudo é que Ele fala: vocês creem em mim porque me viram. Bem-aventurado aqueles que creem e não me viram, que somos nós aqui. Bem-aventurados nós somos, porque nós temos fé através dessa palavra, e sabemos que Deus opera na nossa vida, fala conosco, transforma, coloca a dificuldade para crescimento e nos molda sob essa palavra. Em Gênesis 2,15, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 2,15: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então ele pega o homem, coloca no jardim prontinho, bonitinho, só para ele cuidar dele. Só que aí não teve aquela dificuldade. Por isso que agora ele coloca no deserto. Por que ele coloca no deserto? Ainda mostra, fala assim: para vocês receber a minha terra, vocês têm que passar pelo deserto primeiro. A dificuldade, que eu quero ver o coração de vocês. Aí vamos lá em Números 13, olha só, Números 13. Números 13. Olha tanto que Deus conhece nosso coração, Ele sabe tudo. 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Então Deus, quando colocou o povo no deserto, já colocou o povo para ir lá na terra prometida. Mas aquele povo estava mostrando para eles, porque a dificuldade ela faz assim, ele mostra para nós, para a gente olhar e a gente fala: mas por que eu estou aqui? Mas por que eu não estou entendendo? O que está acontecendo? Por que eu estou com medo? Deus falou assim: para vocês, para me entregar a terra na mão de vocês, vocês vão ter que lutar por ela. E para vocês lutar por ela, vocês têm que ter fé, porque se vocês não tiverem fé, na hora que eu entregar a terra, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter tudo aquilo, mas eu vou estar contigo. Por isso ele coloca o povo no deserto e anda 40 anos com esse povo. 40 anos, esse povo foi ficando forte, firmado na palavra, porque a palavra te sustenta, ela te transforma. Porque se você acha que é corajoso, você vê Saul dentro da tenda dele, porque o Golias estava lá fora, porque não tinha Deus no coração. Porque o crente de verdade, ele tem coragem. Porque a pessoa, para virar uma face, se ela apanhar por causa do evangelho do outro lado, é muito mais corajosa do que a pessoa que comete um crime e depois fica se escondendo da sombra, se escondendo da polícia, se escondendo de tudo. Porque o crente verdadeiro, firmado na palavra, ele não se esconde, porque é luz que brilha. Amém? Em Mateus 16:24, nós já estamos terminando.
Mateus 16, 24. A palavra de Deus fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos, 24, 27. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si sua cruz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou perder o homem, ou o que dará ao homem em recompensa da sua alma, né? O intuito da palavra é isso, é a nossa alma. Se você não tiver fé, você não vai para o céu, vai passar a eternidade no inferno. João 6, 26, para terminar, João 6, 26, olha o que Jesus fala. Jesus respondendo, disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Aí eles falam assim, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, que é o Senhor Jesus. Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí você vê que o povo tinha esse conhecimento. Por isso que Deus põe Jesus ali para multiplicar os pães, né? O Espírito Santo do Senhor, para mostrar para aquele povo que o maná caiu do céu, e Jesus também era aquele pão que caiu do céu para nos alimentar para a vida eterna. Basta que tenhamos isso, ter fé nessa palavra e ser fortalecido cada dia um pouco. Jesus mostra para aqueles discípulos que o que ia alimentar aquele povo não era os denários para comprar o pão, e sim Ele, assim como Ele faz nos dias de hoje, alimentando-nos cada dia um pouco, de fé em fé, de glória em glória. E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha ficar no nosso coração e transformarmos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Quem precisa de oração? Amém, então vamos orar, né? Amém.